Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Ao Senhor, ao Senhor, ao Abramos a Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 19, versículos de número 10 a 18. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 19, versículos 10 a 18. É com muita alegria que nós saudamos a todos com bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos amigos que nos dão o privilégio de estarem aqui, sejam bem-vindos. Que a bênção do Senhor seja sobre todos nós na comunicação da sua palavra. Nós relembramos aos irmãos da Monte Sinai e aos da sede que amanhã haverá um grande culto na casa da irmã Graciete. Nós estaremos lá em nome do Senhor Jesus. 1 Samuel 19, 10 a 18. Leia o versículo, a igreja lê o versículo seguinte. Diz-nos a palavra: E procurava Saul encravar a Davi na parede. Porém ele se desviou diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou aquela mesma noite. Toda a igreja, versículo 11. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu, e escapou. 13. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: está doente. 15. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua
pele de cabra a sua cabeceira. 17. Versículo 18, todos nós. Assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel a Ramá e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naivote. Igreja do Senhor, o texto é conhecido de quem lê a Bíblia. E baseado nesse texto, quero trazer uma meditação para nós com relação à família. Os irmãos viram que Saul levantou-se contra Davi, o que ele já prometeu que não faria. Porque no início desse capítulo 19, Jonatas amava muito a Davi. E não era um amor pervertido, como estão querendo mostrar na atualidade. Não. É um amor que Deus quer que nós tenhamos uns pelos outros. Um amor fraterno. Amor de Deus na nossa vida. Amor de irmão, de amigo. Mas hoje estão querendo dar uma outra visão a esse texto que não é o que a Bíblia mostra. Jonatas entrou em defesa de Davi, falou com Saul, que era pai de Jonatas, e ele disse: eu não farei mais. Porém, o espírito maligno, sempre que vinha sobre Saul, ele ficava irado. E o desejo dele era tirar a vida de Davi. E aqui começa toda a história, porque todos os irmãos sabem que o nome Saul quer dizer o quê? Aquele que foi pedido a Deus. O povo pediu um rei. Portanto, Saul era este rei. Foi o que o povo pediu. Até então, o governo em Israel ele era teocrático. Era Deus quem governava. Logo depois, quando passa ao governo monárquico, então o homem era quem estava governando. O nome Davi, todos sabem que significa amado de Deus. Amado, amado por Deus. Não é à toa que a Bíblia diz que Davi era homem segundo o coração de Deus. E este Davi, por vencer guerras, foi-lhe dado uma mulher por nome Mical, que esta por sua vez também era filha de Saul. O texto diz no versículo de número 10 que Saul, quando ficava irado, procurava encravar Davi na parede, claro, com uma lança, né? Mas Davi se desviou de diante de Saul, o qual feria com a lança a parede. Então Davi fugiu e escapou naquela mesma noite. Irmãos, tem coisa na nossa vida que a gente não pode colocar para frente. Assim como Davi só conseguiu ter vida porque escapou naquela mesma noite, a cada dia que nós ouvimos a palavra de Deus, a cada oportunidade, nós também precisamos tomar decisões, porque nós não sabemos quantas oportunidades teremos ainda. E se essa for a sua última oportunidade? O desejo do inimigo é destruir vidas e famílias. Saul aqui aparece exatamente como esse adversário, que queria a qualquer custo destruir Davi. E se Davi é destruído, Mical, mesmo sendo filha de Saul, ficaria sem esposo. O que parece, diante dessa história, é que ela fica sem, mesmo ele permanecendo vivo, que é o que nós queremos enfatizar nesta noite. Mas veja só, ele fugiu,
e escapou naquela mesma noite. É bom tomar uma decisão e escapar ainda hoje. Olha o versículo 11. Porém, Saul mandou mensageiros, não era só um, eram vários. Eles foram até a casa de Davi, e o pedido era esse: que guardassem a casa de Davi, ou seja, vigiassem, e que pela manhã bem cedo matasse Davi. Mical ficou sabendo disso. Ela era mulher de Davi e avisou a Davi. Qual a mulher não avisaria? Dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. A única garantia que temos de vida é se o Senhor guardar a nossa vida. O salmista no Salmo 127 ele diz: olha, se o Senhor não guardar a casa, a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não der proteção, guardando, protegendo o indivíduo, não há segurança na terra. Salmo 127 ele continua dizendo assim: olha, é inútil, você pode levantar cedo, pode ficar sem dormir, ou acordar madrugada e dormir tarde. Se o Senhor não decidir abençoar, pode correr e trabalhar. A prosperidade vem de Deus. Baseado nisto, olhando para esse texto, a conversa era para que Davi tomasse uma decisão de livramento, para que saísse com vida. Versículo de número 12. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Você sabe quando é que Davi relata essa história? Em casa, cuidadosamente leia o Salmo 59. Salmo 59. Aí você verá Davi contando a história do livramento dessa situação. Lá no Salmo 59 ele diz que eles rodeavam a casa dele, como cães lambiam os lábios, mas Davi havia aprendido: a defesa dele era o Deus que fez os céus e a terra. Davi tinha convicção que só Deus poderia livrar. Se você estudar a história de Davi, Davi nunca foi uma guerra sem antes consultar a Deus. Ele sempre perguntava: Senhor, eu posso ir? E depois ele se colocava à disposição de Deus, e assim Deus lhe dava a vitória. Era assim que acontecia. E depois ele agradecia a Deus. Então Davi tem plena convicção que era Deus que lhe dava a vitória. Versículo de número 13. E Mical tomou uma estátua e deitou na cama, e pôs-lhe a cabeceira uma perna de cabra, e a cobriu com uma coberta. Aqui é Mical, que agora não tem mais o marido ao seu lado, porque o pai, como um inimigo, procura matá-lo a qualquer custo. Para escapar com vida, ele foge, e tudo que resta agora são as ideias de Mical. Ela pega uma estátua, que aqui não é uma estátua apenas, aqui era um ídolo doméstico, chamado também de terafim. A crença no tempo antigo era que aquele que tivesse essa estatueta, que essa era grande, a que Raquel conduzia lá, capítulo 31 a 35 de Gênesis, a gente vê que Raquel escondeu debaixo da sela do animal. Mas essa aqui era grande, que ela pôs como se fosse uma pessoa. Então quem ficasse com essa estatueta
na crença deles, receberia a herança, seria privilegiado por receber a herança dos pais quando eles partissem. Era uma espécie de segurança. Veja só, a Bíblia diz que ela deitou na cama, pôs na cabeceira uma pele de cabra e cobriu com uma coberta. A pele de cabra aqui era para dar a ideia que eram os cabelos. Era um engano, uma farsa. Versículo 14. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: está doente. Vá observando isso. Mical é uma mulher casada com um homem segundo o coração de Deus, a quem já está ungido para em breve ser rei de Israel, escolhido por Deus, porque Deus havia rejeitado Saul, porque Saul não guardou a palavra de Deus. Saul quebra regras sucessivamente. Ele oferece sacrifício que não era coisa para ele fazer, porque ele era rei, não era sacerdote. O Senhor manda ele destruir todos os amalequitas, o que ele não faz. Ele guarda o principal de tudo que ele achava que deveria guardar. E ele vai quebrando regras, vai quebrando leis. E quem quebra princípios pelo princípio será quebrado. É muito comum as pessoas dizerem assim: olhe pelo meu filho. Agora pergunta se os pais querem trazer o filho à igreja. Não. E nem querem que ele seja crente. Só querem que ele seja uma boa pessoa. Às vezes alguém diz: olhe pela minha família. Agora pergunta se a família quer servir a Deus. Não. Só quer ter a bênção de Deus. E eu já disse há poucos dias passados aqui com os irmãos, meditando em Isaías 48, 22, Isaías 57, 21, quem disse foi Deus: o ímpio não tem paz. A garantia da paz está em ter Cristo Jesus como Senhor e Salvador e procurar servi-lo com fidelidade conforme a sua palavra. O texto sagrado aqui nos mostra que Mical também parece puxar ao pai. Ela é mentirosa, ela disse que Davi estava doente, o que não era verdade. Ela, a gente vai vendo, se continuar a história lá no segundo livro dos reis, segundo livro do profeta Samuel, ela desprezou a Davi quando Davi estava adorando Deus, porque a arca estava voltando para Israel. Isso significava a presença de Deus. Como alguém não se alegrar com a presença de Deus? Mas ela ficou na janela aí, desdenhava de Davi, o que depois chamou a atenção dele, e por causa daquele ato ela ficou estéril, o que simbolicamente quer dizer que Deus não quer que nós sejamos produtivos na sua obra. E vai seguindo, versículo 15. Saul mandou mensageiros que vissem Davi, dizendo: trazei a Davi, nem que seja na cama, o que eu quero é matá-lo. E aqui trazendo para o lado da família. O que o inimigo quer, irmãos, é destruir a nossa família. Ainda que os dois permaneçam em casa, mas o alvo do adversário é destruí-los, para que não haja absolutamente nada de relacionamento familiar. O versículo de número 16 diz: vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama, o que identifica que ela também era idólatra, e a pele de cabra à sua cabeceira, o que usava de disfarce também, a mesma coisa que Saul fez quando foi consultar uma feiticeira lá em 1 Samuel 28, versículo de número 17. Então disse Saul a Mical: porque assim me enganaste? O pai reconhece que a filha era uma enganadora. E deixar os tios ir e escapar o meu inimigo. Era assim que o sogro via o genro.
como inimigo. E disse Mical a Saul, porque ele me disse: deixa-me ir, porque no caso contrário eu te matarei. Mentiu novamente. Nós não vemos isso em lugar nenhum da história, Davi ameaçando matar Mical. Versículo 18. Assim Davi fugiu, escapou, mas ele não fez qualquer coisa. Ele foi até Samuel, e Samuel é homem de Deus. E Samuel estava em Ramá, e lhe participou tudo, não deixou nada sem contar. Quanto Saul lhe fizeram, e foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Sim, o que se quer dizer com tudo isso? É só dizer que casamento não é brincadeira, irmãos. É algo muito sério. Às vezes as pessoas pensam que casamento é brincadeira. É por esse motivo que muitas pessoas, crianças ainda, estão namorando ou pensando em namorar. Se soubessem da seriedade que é, não pensariam dessa forma. Quantas situações tristes a gente vê e observa que não eram para ser assim, mas por as pessoas não conhecerem a Deus, a sua palavra e a realidade da vida, tomam decisões precipitadas. E baseado nessa história que nós acabamos de relatar aos irmãos, eu quero só fazer algumas aplicações para que nós entendamos alguma coisa acerca de casamento. O tema dessa mensagem é: casado com um ser humano ou com uma estátua? Casado com um ser humano ou uma estátua? Em primeiro lugar, a pessoa com quem Mical casou fugiu, foi isso? O pai ameaçou, o marido fugiu. Perna para quem te quer. Existem casamentos que tanto o homem pode casar com uma mulher, como uma mulher casar com um homem, e aquela pessoa com quem ele casou ou ela casou, poucos dias depois do casamento, ele vai procurar aquela pessoa e não vai encontrar. Aí vai surgir um grande questionamento: mas foi contigo mesmo que ela casou? Foi contigo mesmo que ele casou? Mas por que assim? Não, porque até então a pessoa pensava que era uma outra pessoa. Cadê aquela pessoa? É como se aquela pessoa tivesse fugido. Não estou falando em algo literal, estou dizendo que às vezes há pessoas que parecem uma coisa enquanto namoram, mas quando casarmos, o entendimento é que um é do outro agora e não há mais necessidade de clamufar absolutamente nada. E as pessoas se revelam de fato e de verdade quem são. E a pessoa que se enganou no casamento fica pensando como que aquela ou aquele com quem casou-se não está mais ali, agora é uma outra pessoa. Porque de fato e de verdade só é o CPF igual. A pessoa age e vive completamente diferente do que era antes. E agora parece que não há mais como fazer, já que aquela pessoa fugiu. Então, em segundo lugar, agora o que resta é apenas a imaginação. Agora é pelo menos pensar que um dia vai dar certo. Agora é pelo menos nutrir a ideia que a pessoa vai mudar. Agora é pelo menos tentar consolar o coração, achando que as coisas serão diferentes. Mas tudo que restará serão lágrimas, tristeza, sofrimento. Porque, irmãos, coloca isso na mente: só quem muda o ser humano é Jesus Cristo de Nazaré. E geralmente pessoas que agem assim
não querem mudança. É muito difícil quem age dessa forma estar interessado em mudar, até porque nem acham que estão errados. Quem age assim, não, estão muito bem obrigados e, por incrível que pareça, há pessoas que têm a capacidade de fazer o outro se sentir mal, fazer o outro se sentir errado, enquanto o errado é ele ou ela, mas não consegue assumir o erro. Dando continuidade a esse pensamento, ela substitui a Davi na cama por uma estátua. Está aí no versículo 13. Está também no versículo de número 16. Mical tomou uma estátua e deitou na cama. Versículo 16. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama. Vamos lá. Veja se você está casado com uma pessoa, uma estátua. Uma estátua, ela é insensível. Insensibilidade no casamento. Você já pensou casar com uma pessoa que os seus sonhos não são os sonhos dele, nem os sonhos dela? Você já pensou estar casado com uma pessoa que aquilo que você se alegra, não alegra ele e nem a ela? A mulher, por exemplo, que é emotiva e às vezes se arruma, e a mesma coisa de não acontecer nada. Engorda, emagrece, é a mesma coisa de nada acontecer. E ela está fazendo tudo para chamar a atenção, mas ela nem sequer percebeu absolutamente nada. É possível que ele consiga ver até alguma coisa lá fora e elogiar alguém que não tem nada a ver, mas para quem deveria abrir os olhos, às vezes não consegue. E aí isso se acontece conosco, que somos homens, que somos um pouco mais orgulhosos e que tem a questão, quer queira, quer não, moramos e vivemos em uma civilização machista. E aí como é que fica para nós? Dispensa comentário. Bem, insensibilidade. Segundo lugar, uma estátua não tem vida e por isso é insensível. Eu sempre digo, e já ouvi o pastor José Nilson falar por várias vezes quando ele aconselha jovens, ele sempre diz assim: jovens, o casamento é semelhante a uma parede com uma cortina. Você não sabe se a parede está rebocada, emassada ou pintada, porque a cortina está cobrindo. A menos que alguém vá lá e levante a cortina para ver que parede é, ou se pelo menos tem, ninguém sabe, a cortina está impedindo. Assim é a imagem de muitos casamentos. A cortina está lá, pode parecer até bonito, mas não tem uma parede, algo consistente. Às vezes ela não está bela como deveria, porque a cortina é exatamente para cobrir alguma coisa. Olhando para essa situação, uma estátua não tem vida. Há relacionamento sem vida. Você já imaginou ele ou ela sair de casa e nem lembrar que ficou alguma coisa para trás? Chegou a hora de encerrar o trabalho, nem se lembrar que tem alguma coisa boa em casa aguardando. Diferentemente de quem pensa em sair e diz assim: já estou com saudade. O que foi que houve? Não é porque eu vou sair daqui a 2 dias. Olha o tamanho da diferença. São essas coisas que sempre levam à reflexão, imaginando que a família que é ajustada por Deus é uma coisa boa. Não se engane, porque às vezes alguém pode se enganar com alguma coisa ruim, achando que aquilo é família. E alguém já arruinou tanto a vida que diz assim: eu acho que todo mundo é assim. Não, porque Deus não fez nada ruim. A Bíblia diz que quando ele cegou de fazer tudo, Gênesis 1:31 diz: e viu Deus que era tudo muito bom. Não é bom, é muito bom. O que Deus
Deus fez, irmãos, é algo maravilhosíssimo. Mas às vezes não se desfruta dessas benesses que Deus criou para nós desfrutarmos delas. Porque isso tem, em parte, a dependência do ser humano. Como? Obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, se submeter ao Senhor, se submeter ao que a palavra diz, obedecer ao que ela diz, no caso contrário. E alguém está olhando para esse cenário, vendo as coisas de ponta cabeça e achando, eu não quero casar nunca, mas por quê? Olha o jeito que fulano vive, olha o jeito que é na casa de alguém, olha como é que é aquela situação. Mas isso não é o que Deus preparou. O que Deus preparou é para que seja algo extraordinário. Agora, só que as pessoas não têm cooperado com Deus, porque essa via de andar com Deus é uma via de mão dupla. Por exemplo, 1 Coríntios 3,9: nós somos cooperadores de Deus. Marcos 16:20: Deus é cooperador nosso. Há coisas nessa vida com Deus que nós cooperamos com Deus. Há coisas nessa vida cristã que Deus cooperará conosco para que tudo aconteça como Ele quer que seja realizado. Quando nós olhamos para Mical colocando uma estátua na sua cama, aqui está falando de algo que era frio. Ó, se é insensível, se não há vida, há uma frieza. Não há vida, não tem sensibilidade, é frio. Quantas pessoas já não têm mais a prática de abraçarem-se, beijarem-se ou conversarem? Há pessoas que mesmo no seio da família sentem-se sozinhas. Com quem conversar? Quem vai ouvir? O bom era que todo homem tivesse com a esposa como uma confidente e vice-versa. A esposa também espera que o marido seja esse confidente também. Isso é muito natural. Mas será que há relacionamentos assim nas famílias? Os problemas poderiam ser diminuídos ou enfraquecidos se alguém escutasse um ao outro. Pelo menos, isso é muito bom. Mas como escutará uma estátua? Como terá sensibilidade uma estátua? Como terá vida uma estátua? O que está acontecendo na casa de Mical é apenas um engano. Estão pensando que tem uma família, mas é apenas um engano. E quem diz isso não sou eu. O versículo 17 está aí. Foi o pai de Mical que entendeu assim. Então disse Saul a Mical: por que me enganaste? O que aconteceu foi que tu deixou o moço escapar. Aí Mical não engana só o pai com uma atitude. Agora ela tenta enganar com palavras. É porque ele me disse que me mataria se eu tentasse segurá-lo. Está tudo no versículo 17. Quantas pessoas não têm se enganado, achando que estão vivendo o que Deus quer que vivam. E por causa disto, dependendo de como o casal vive, os filhos poderão tornarem-se céticos, até mesmo odiarem a Deus, até mesmo acharem que Deus não existe. Por quê? Porque papai e mamãe vivem se acabando, papai e mamãe não se respeitam um ao outro. Será que Deus é tão bom assim mesmo? E por que não conservou meu pai, não conservou a minha mãe? Será que se Deus é bom assim mesmo, por que os meus pais não se dão bem? Enfim, esses questionamentos vão surgindo na cabeça de um filho, de uma filha. E somente Deus para quebrar esse tipo de pensamento. Porque a criança, adolescente que está crescendo, ele não tem a capacidade de entender que
Cada indivíduo tem livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém, Ele apenas dá suas diretrizes por intermédio da sua palavra. Assim como nós aqui, a gente tenta repassar com o máximo de clareza possível a palavra do Senhor, mas a gente não pode obrigar ninguém. Às vezes nós podemos até ser questionados: assim, mas fulano vai ficar assim quanto tempo? Não sei, até que decida mudar. Mas não tem método assim de agilizar isso. Não, o método é esse: a gente ora, explica a palavra, espera que o povo entenda e diga: vou mudar. Porque a mudança depende de cada pessoa. E Deus está do lado dizendo assim: na hora que você quiser, eu estendo a minha mão e eu vou te ajudar, eu vou te dar vitória. Mas Deus nunca obrigará alguém que não queira tomar uma decisão correta. O texto sagrado prossegue e nós vemos que na vida limital era tudo engano. Sétimo lugar, era só aparência. Você guardou isso? Primeiro lugar, a pessoa com quem Mical casou fugiu. E isso para não morrer, né? Versículo 10 e 11. 2. Ela agora usaria a sua imaginação. É o que muitos estão, é só nutrindo a imaginação, os pensamentos, porque não existe mais absolutamente nada. Terceiro lugar, a estátua estava lá no local, da imaginação que ela estava usando. Então, uma estátua insensível. E às vezes, quantos companheiros ou companheiros são insensíveis à voz do outro? Aí não tem como a pessoa pensar outra coisa. Isso é uma estátua que está aqui do meu lado. Às vezes eu falo essas coisas, a Rosiane diz assim: rapaz, tu fala essas coisas, o povo pensa que é eu. Eu digo: meu irmão, deixa o povo pensar o que quiser. Eu estou falando da Bíblia e do que é a palavra de Deus. Você não tem consciência? Você não é assim. Que a Rosiane de fato é uma bênção na minha vida, mas não tem essa preocupação. Mas eu estou falando nisso de um texto da Bíblia Sagrada, daquilo que a gente vive ouvindo o tempo todo e vendo o que a gente não ouve. Mas por causa da sensibilidade que Deus dá a nós, por causa desse negócio de liderar, a gente tem uma percepção aguçada. Às vezes, mesmo que as pessoas nada digam, a gente consegue perceber. Ontem era dia do professor e uma pessoa ligou agradecendo porque em um dia ela estava no Ouro Business em Teresina, um dos prédios mais altos, e ela se lançava de lá para cima. Eu estava entrando no templo para pregar e aconteceu algo inusitado. O telefone vibra e eu voltei para ver quem era, porque geralmente quando eu saio de casa eu já saio com o telefone desligado. Hoje ele nem veio. Às vezes eu uso ele aqui para não ver o horário, para eu não passar do horário. Mas naquele dia ele estava desligado. Quando ele vibrou, eu entrei, pus a Bíblia na cadeira, voltei e liguei a pessoa. A pessoa tentou ligar e disse: ele não atende. Ela ia fazer aquilo. Quando viu a ligação a ele, ele voltou para atender. E eu disse: não faça isso. A pessoa começou a chorar, começou a lamentar. E ontem alguém disse, esteve aqui numa igreja, testemunhou que não morreu por causa disso. E aí parabenizava por ser o dia do professor, de entende quando sou professor de nada, diz: não, mas é porque até com a vida você ensina, e se ficar calado também está ensinando do mesmo jeito. Ninguém, então se pensa assim, que assim seja. E aquela pessoa, graças a Deus, foi liberta, está livre, glória a Deus por isso. Então esse aparelho ele pode ser útil também, mas também pode destruir vidas, depende do uso, da utilização. E eu não sei como você chegou aqui. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que fugiram, Davi escapou naquela mesma noite. A Bíblia diz também: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão.
E Davi estava ladeado de inimigos, porque Saul queria matá-lo e tinha inúmeros soldados, mas a mão de Deus estava sobre a vida de Davi, assim como tem guardado e protegido a cada um de nós. Agora vamos finalizar essa mensagem. Você sabe que Saul é aquele que foi pedido a Deus. Às vezes alguém está pedindo até alguma coisa a Deus e não sabe o que está pedindo. Jesus uma vez pediu e não sabia também o que estava pedindo. Senhor Pai, passa de mim esse cara sem eu beber. Mas no final diz assim: faz a tua vontade, não faz a minha. Esse é o segredo da oração, porque a vontade de Deus é soberana e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Às vezes a gente diz: Senhor, faz a tua vontade, mas a gente vai dizer assim: a minha é essa, e eu quero desse jeito e dessa forma. Eu já disse, você tem livre-arbítrio. E você pode escolher algo que seja contrário à vontade de Deus, Ele não vai lhe empatar. Agora, as consequências serão com você. Davi é aquele que é amado por Deus. Mesmo sendo amado por Deus, ele estava sendo perseguido por Saul. E se Davi é amado, quem é que me garante que Mical não amava? Mas o pai dela não amava Davi. Para quem pensa assim: não, eu vou casar com ela, não é com o pai dela, sim, mas se o pai dela odiá-lo, poderá ter dificuldades. E vice-versa. Entrar numa família onde você não gosta, não ama e não quer nem acordo, vai terminar ferindo o companheiro ou a companheira por não gostar da família dele ou dela. O nome Mical é quem é igual a Deus. Irmãos, ninguém é semelhante a Deus, ninguém é maior do que Deus. Quem quis ser maior do que Deus, você sabe da história, caiu para nunca mais se levantar. Mas às vezes as pessoas não têm a submissão de procurarem a Deus. Vou chamar a sua atenção para o versículo de número 18. Diz assim: assim Davi fugiu e escapou. A pergunta é: você vai tomar uma decisão para escapar, para que o seu casamento tenha vida? Não só você, mas o casamento tenha vida. Até quando vai viver com os pensamentos, com as acusações? Até quando vai viver com os pensamentos de decepção, de tristeza? Davi fugiu e escapou, versículo 18. Mas ele veio a Samuel. Você sabe o que significa Samuel? Ouvir de Deus. Samuel é homem de Deus, é profeta de Deus, e não fala por falar. Ele ouve Deus falar para falar do que Deus mandou falar. É esse homem que Davi vai procurar. Não dá para entender esse negócio. O homem está no mundo e os amigos que ele tem é da cachaça, da bola, de um bocado de coisa que faz raiva à mulher. Mas se de repente ele é um crente, de repente pode ser que ela não goste também que em algum momento ele esteja como homem de Deus. Qual será o melhor? São coisas da vida. A gente nunca está conformado com nada. Mas Davi consegue escapar exatamente porque ele vai até o homem de Deus. Esse homem de Deus, segundo o versículo de número 18, ele estava em Ramá. Você sabe o que é Ramá? É um local elevado, é um local alto. Me faz lembrar do Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A solução para as nossas vidas não está para baixo, a solução para a nossa vida está para o alto, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem de Deus, o nosso livramento vem de Deus, a nossa resposta vem de Deus. É a Ele que nós devemos buscar. O texto sagrado diz que Ele vai amar.
Vai Samuel, o homem de Deus, que ouve Deus e fala aos homens, mas diz assim: lhe participou tudo. Com qualquer pessoa não, mas se é um homem de Deus verdadeiro, você pode participar tudo, porque essa pessoa lhe ajudará. Você lembra da mulher lá, 2 Reis, capítulo número 4, quando os filhos dela estavam para ser levados? Ela disse: já sei, eu vou conversar com o homem de Deus, ele deve ter alguma resposta. E você sabe da história, o azeite foi multiplicado de tal forma que ele serviu para pagar a dívida e viver, até que os filhos pudessem trabalhar. Aqui o texto sagrado diz a mesma coisa. Ela procurou Samuel, ela falou com ele, participou tudo. E aí diz: quando Saul lhe fizera, e foram ele e Samuel e ficaram, sabe aonde? Em Naiote. Quer dizer o quê? Morada, habitação, o local em que eles precisavam para que pudessem pensar um pouco que decisão tomariam. Existem momentos na vida, e se você não passou, existirão momentos na vida que você precisará de um momento, um instante de tranquilidade para que possa tomar uma decisão. Mediante essa reflexão bíblica, 1 Samuel 19, versículo 10 até o versículo 18, contendo: casada com uma estátua ou com um ser humano? Como é que está a sua vida, família, seu casamento? Quem entende essa mensagem, apesar de parecer complexa, mas deixa eu te dizer uma coisa: às vezes Deus reúne essa quantidade de gente e incomoda a gente com uma mensagem que todo mundo está dizendo que não entendi nada, para falar com uma pessoa. Quantos entendem esta palavra? Diga amém. Tem alguém nesta noite que quer entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador? Tem alguém nesta noite que quer reconciliar-se com Deus? O único caminho é Cristo. Que foi dito a Davi foi: se não escapar hoje, amanhã te matarão. E ele tomou a decisão de fugir naquela noite. E pode ser que essa seja a nossa oportunidade. Tem alguém para Cristo nessa noite? Estão todos bem? Entenderam? Ouviram a palavra de Deus? Tem alguém para se reconciliar? Que Deus abençoe a todos rica e poderosamente. Amém.